Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, nós estamos recebendo a Tatiane Portes-Lantier, que é advogada previdenciária. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão relevante. Obrigada a você, o prazer é nosso. Então, hoje nós vamos conversar um pouco com a Tatiane sobre como começar a planejar a aposentadoria pelo INSS. De acordo com dados do IBGE, 19% da população brasileira recebe aposentadoria pelo INSS. Tem muita gente que tem as condições, os critérios para receber e que não está recebendo? De fato, essa informação é muito importante porque existe muito indeferimento no INSS. Grande parte dos benefícios que são solicitados, a maioria deles acabam sendo indeferidos. Isso acaba acontecendo por falta de conhecimento das pessoas, por não preencherem todos os requisitos? A questão de indeferimento se dá basicamente pela comprovação da atividade laboral. Então nós temos diversos tipos de trabalhadores, diversos tipos de exercício da atividade laboral. E nem sempre esses trabalhadores eles vão até o INSS munidos dos documentos comprovatórios. Por exemplo, nós temos trabalhadores urbanos que no início da carreira deles foram trabalhadores rurais. A lei permite que nós contemos o tempo rural com o tempo urbano, mas muitas vezes as pessoas não levam os documentos adequados para comprovar a atividade. Nós temos situações de trabalho nocivo à saúde que permitem ou uma concessão de aposentadoria especial ou uma contagem diferenciada, um acréscimo de tempo no trabalho. É necessário demonstrar documentalmente como foi exercido esse trabalho, se o empregador expediu os documentos corretos e muitas vezes as pessoas também vão para o INSS sem dar essa informação. Então, quando chega lá no final da contagem de tempo deles, o que acontece? Falta tempo. E às vezes o benefício é indeferido. Boa parte das pessoas fazem os recursos, procuram os profissionais especializados para recorrer judicialmente, mas alguma parte da população acaba aceitando a decisão do INSS e não faz nada, aceita aquilo como verdadeiro e acaba sem ter o benefício concedido. Perfeito. Atualmente existem duas modalidades de aposentadoria pelo INSS, por tempo de trabalho e por idade. Quais os critérios para preencher uma dessas duas modalidades? Então, nós temos que definir alguns marcos. Nós tivemos em 2019, em novembro de 2019, a reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, sim, nós tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, certo? Então, vamos nos limitar a essa situação. A aposentadoria por idade era devido ao homem aos 65 anos, com 15 anos de contribuição, 180 contribuições, e as mulheres aos 60 anos, igualmente com 15 anos mínimos de contribuição. Perfeito. A aposentadoria por tempo de contribuição era devido ao homem aos 35 anos de contribuição e a mulher aos 30, independente da idade. Então, não precisava ter idade mínima. O que acontecia? Com a concessão dessa aposentadoria, se a pessoa fosse mais jovem, nós tínhamos a aplicação do fator previdenciário que fazia com que o valor do benefício reduzisse. Então, esses eram os critérios principais para antes da reforma da Previdência. Certo, como você comentou, em 2019 nós tivemos aí a reforma da Previdência, tão aguardada, que foi tão discutida por tanto tempo. Quais as principais mudanças dessa reforma? Então, a reforma da Previdência basicamente extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e manteve unicamente a aposentadoria por idade. Modificou alguns critérios aí para a concessão dessa aposentadoria. Para os homens, manteve a idade de 65 anos, mas aumentou o tempo mínimo de contribuição para 20 anos. Para as mulheres, aumentou o tempo de idade. Então, as mulheres se aposentavam aos 60 e passaram a se aposentar aos 62 anos, mantidos os mesmos 15 anos. O que diferencia de antes da reforma e depois da reforma? Que quem estava no meio, existem regras de transição, são 6 regras para que as pessoas que já estavam contribuindo para o sistema não sejam prejudicadas com as novas regras que parecem ser
mas menos benéfica, porque aumenta o tempo de trabalho em função da idade. Correto. E agora uma pergunta não só para quem já está nessa fase de aposentadoria, mas para todos nós trabalhadores. O que fazer para quando chegar, para planejar essa aposentadoria, para quando chegar lá na terceira idade, no tempo de se aposentar, para não ter essas surpresas e de repente ter aí o seu pedido indeferido? Coisas que eu vejo quase todos os dias no meu escritório, né? A pessoa chega próximo da aposentadoria e conta, pois é, doutora, quando eu comecei a trabalhar, eu não me preocupava com a contribuição. O que o meu patrão fazia? Ah, eu te pago um valor na carteira e te pago algo por fora para aumentar o teu rendimento, né? Então as pessoas se preocupavam em ganhar dinheiro e não pensar em aposentadoria. Poxa, daqui 30... Exatamente, daqui 30 anos, né, eu preciso ganhar mais. Então a primeira coisa para quem está começando, de fato, faça as suas contribuições de acordo com a tua remuneração. Sim. Não aceite salários por fora. Por quê? Porque isso vai te prejudicar lá na frente. E é lá na frente que a gente precisa ter mais. Né? Claro, todo o tempo, sim, mas lá na frente. O segundo ponto é guarde toda a documentação laboral que você tiver. Documentos expedidos pelo teu empregador, recibos de pagamento, olerite, enfim, porque lá na frente isso pode servir como prova de prestação de serviço, pode servir como prova de valor de salário, certo? E é muito importante porque às vezes um documento de 20 anos atrás você não consegue reconstituir. Sim. Você não consegue encontrar outro. Porque então, naquele momento também a tecnologia não era tão avançada. Exato. Hoje nós temos tudo armazenado. Exatamente. Nós temos hoje carteira de trabalho digital, sim, né? Mas muitas pessoas têm a carteira física. Então tenham cuidado, zelo com a carteira física. Não tente rabiscar. Tem gente que vai lá e muda a data, rasga a folha ou queria corrigir alguma coisa. Não pode. Carteira de trabalho física, ela tem que ser íntegra. Por quê? Porque é ali que estão as informações importantes, né? Existem casos em que a pessoa era contratada, mas o patrão não recolhia. E aí, lá na Previdência, eu não vou me aposentar porque o patrão não pagou a minha contribuição? Não, peraí, eu tenho a carteira. Sim. A carteira íntegra prova que eu prestei o serviço. Então, o problema não é meu não ter recolhido a contribuição. Então, são esses detalhes. Principalmente, cuide dos documentos que possui. Sim. Até porque são documentos, né? Da mesma forma que você não escreve na carteira de identidade, você não vai escrever ou rasurar a carteira de trabalho. Mas, Patrícia, eu te conto que isso é mais comum do que você imagina. E é muito comum as pessoas, às vezes, encerram o contrato de trabalho tão brabo, porque ou foi mandado embora, ou porque, enfim, tão revoltado com a vida, eles vão lá e rasgam as rescisões, eles rasgam todos os documentos fornecidos. Eu já tive muitos clientes nessa situação. Senhor, por que o senhor não tem o documento? Ah, eu fiquei bravo e joguei fora. Tive um outro caso da esposa que brigou com o marido, eu fiquei bravo e pus fogo em tudo. Não coloque em fogo. Não coloque fogo no documento do marido. Preservem os documentos aí, tanto os seus quanto do cônjuge. Então, de fato, apesar de ser engraçado, né, e traz leveza para a nossa discussão, esses documentos são importantes porque são documentos que serão utilizados muitos anos após a sua emissão. Com certeza, esse assunto aposentadoria rende muito, após a reforma da Previdência, muito mais. A gente poderia ficar horas aqui conversando, como nós não temos horas para conversar, para aquelas pessoas que estão querendo aí se planejar, ou então que já estão nessa fase de solicitar aposentadoria, como que eles se encontram, de que forma que você pode orientá-los? Bom, o meu escritório que fica na Rua São Francisco, né, o telefone do meu escritório é 30 33 2801 e eu estou nas redes sociais. Basta me localizar. Então, muito obrigada pelas informações valiosas, e daí fica a dica, né? Não destruam os documentos, por favor. Obrigada, Tatiane, pelas informações. Muito obrigada, Patrícia. Eu que fico lisonjeada com o teu convite e, como eu falo, falar sobre aposentadoria, assim, é minha paixão. Sim. Obrigada, a gente percebe essa paixão. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga o nosso canal. Tchau, tchau. Até a próxima.